Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e passo a palavra ao secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2013, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no dia 5 de março, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Sebastião Carlos de Macedo. Aos 5 dias do mês de março do ano de 2013, às 14 horas, na sala das sessões Francisco Lacerda de Aguiar, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Sebastião Carlos de Macedo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 12ª Sessão Ordinária do exercício de 2013. Integrando o plenário estiveram presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Sérgio Abdipe Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e os senhores conselheiros em substituição Márcio Jaco Freitas e Marco Antônio da Silva. Na auditoria, os senhores auditores João Luiz Quatrovati e Eduardo Pérez. Presente no Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral, e o Dilson Souza Barbosa Júnior, Secretário-Geral das Sessões. Dando início aos trabalhos, senhor presidente, concedeu a palavra ao Secretário-Geral das Sessões para proceder à leitura da ata da 11ª Sessão Ordinária do exercício de 2013, a oportunidade que os senhores conselheiros Antônio Ney Pimentel e Domingos Augusto Staufner integraram o plenário. A ata após lida foi aprovada à unanimidade. Comunicações presentes, inicialmente, o senhor presidente, considerando a decisão TC 943-2013, o encaminhamento do gabinete do senhor conselheiro Sérgio Abdipe Ferreira Pinto, nos autos do processo TC 2151-2013, que trata de fiscalização instaurada a partir dos itens 5.2.1.1 e 5.2.2.1.1 do relatório de auditoria ordinária realizado na Secretaria de Estado da Saúde, relativo ao exercício de 2010, sendo os indícios de irregularidades referentes aos itens mencionados relativos aos exercícios de 2007 a 2010, considerando que os exercícios em questão são de competências de distintas relatorias, sendo de 2007 de competência do senhor conselheiro Domingos Augusto Staufner, os de 2008 e 2009 de competência do senhor conselheiro substituto Marco Antônio da Silva e de 2010 de competência do senhor conselheiro Sérgio Abdipe, considerando que o plenário em situações semelhantes sem se manifestar pela definição da relatoria por sorteio em atenção ao princípio de juízo natural, solicitou ao secretário-geral de sessões que procedesse à redistribuição do referido processo por sorteio entre os conselheiros mencionados. Procedido ao sorteio, coube a relatoria ao senhor conselheiro Sérgio Abdipe Ferreira Pinto. Em seguida, a sua excelência, considerando a necessidade de ajustar e aprimorar a implementação das disposições da resolução TC 247/2012, de 25 de setembro de 2012, que dispõe sobre o sistema Cidades Web, em especial acerca do cronograma de implantação de suas obrigações, distribuiu ao plenário para conhecimento e posterior deliberação proposta de resolução que altera dispositivos da resolução TC 247/2012. Na oportunidade, o senhor conselheiro Antônio Pimentel sugeriu a votação imediata da matéria, tendo em vista já ter havido discussão pertinente em reunião administrativa. Com a aquiescência do plenário, o senhor presidente colocou a proposta em discussão e votação, sendo aprovada à unanimidade, resultando da resolução TC 256/2013. Quanto à proposta de alteração da resolução TC 227/2012, de 25 de agosto de 2012, que dispõe sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização do sistema de controle interno da administração pública e aprova o guia de orientação para a implantação do sistema de controle interno da administração, distribuído ao plenário para posterior deliberação na 10ª Sessão Ordinária do corrente, realizada no dia 26 de fevereiro. O senhor presidente adiou sua votação para a 13ª Sessão Ordinária, realizada no próximo dia 7 de março, para aperfeiçoamento dos últimos debates sobre a matéria. Na sequência, o senhor presidente agradeceu a participação de todos os senhores conselheiros, senhores auditores, senhores procuradores especiais de contas e demais servidores desta Corte, na cerimônia de posse coletiva dos novos auditores de controle externo deste tribunal, realizada segunda-feira, dia 4 de março do corrente, às 13h30 no auditório desta Casa. Sua Excelência destacou que os novos auditores de controle externo vieram recompor a força de trabalho do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, traçando um breve histórico sobre o quantitativo de auditores da Corte, o alargamento de suas atribuições, ao serem agregadas novas funções ao longo do tempo, e redução de servidores desta Casa dedicados à atividade de controle externo. O senhor presidente recordou que este número de auditores é o mesmo desde os anos de 1994 e 1995, mas que, à época, e até pouco tempo, havia cerca de 440 servidores que atuavam na área de controle externo. Dentre eles, servidores efetivos, controladores de finanças públicas, analistas de finanças públicas e técnicos de finanças públicas, e servidores comissionados, inspetores, consultores de finanças e assessores de controle externo, que, atualmente, por força da legislação vigente, apenas os auditores de controle externo podem exercer a atividade fim deste tribunal, com apoio dos assistentes técnicos e dos analistas administrativos, em carreira criada recentemente e a ser ocupada brevemente via concurso público. Portanto, Sua Excelência constatou a redução do quadro de servidores efetivamente deslocados para o controle externo ao longo do tempo, de cerca de 440 para os atuais 230 auditores de controle externo, já contados os novos empossados. Ao final, o senhor presidente ainda parabenizou o palestrante
doutor Osiel Carneiro de Souza, pela brilhante palestra ministrada sobre ética e escolhas que fazemos em nossas vidas, conforme notas taquigráficas constantes desta ata. Comunicações de registro do plenário, o senhor conselheiro Sérgio Abudib se associou às manifestações do senhor presidente sobre a cerimônia de posse coletiva dos novos auditores de controle externo deste tribunal. Em seguida, a sua excelência comunicou ao plenário o arquivamento do processo TC 259-2011, que trata de consulta oriunda do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, tendo em vista sua apreciação pelo tribunal na terceira sessão ordinária de 2013, gerando parecer consulta número 2 de 2013, e que os autos já cumpriram os trâmites legais, nos termos do artigo 60, inciso 5, a linha E do regimento interno desta Corte. Na sequência, o senhor conselheiro deu ciência ao plenário de expediente protocolizado neste tribunal, número 2248, em 28 de fevereiro do corrente, pelo qual a senhora Maria de Lourdes Franco Alves, em atenção ao termo de citação número 20, constante do processo TC 1878-2009, solicita a prorrogação do prazo para apresentação de justificativas sob a alegação de não ter recebido a mencionada citação pessoalmente, tendo conhecimento, por meio de terceiros, da existência de processo tramitando neste tribunal referente à sua pessoa. Sua Excelência, constatando a veracidade das informações prestadas e reconhecendo a impossibilidade momentânea da interessada para reunir toda a documentação necessária à sua defesa, na data aprazada, com fundamento nos princípios da razoabilidade, da ampla defesa do contraditório, deferiu o pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias, determinando ser gerada ciência interessada. Em seguida, o senhor conselheiro Domingos Rostalfner fez cor às palavras do senhor presidente sobre a cerimônia de posse coletiva dos novos auditores de controle externo deste tribunal, desejando-lhe sucesso no exercício do cargo, registrando o momento e a dimensão histórica que a referida posse representa para este tribunal, ainda que os novos servidores desconheçam, em uma fase de construção de um novo modelo para a Corte, de modernização, que envolve todo o plenário, integralmente presente no evento e na foto histórica à frente desta casa. Ainda nesta fase, a senhora conselheira substituta Márcia Jaco Freitas comunicou ao plenário a designação de sustentação oral no processo TC 1481-2008, que trata de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Edson Dutra Teixeira, em face do parecer prévio TC 08-2008, para a sessão ordinária do dia 12 de março do corrente. Por fim, o senhor conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva comunicou ao plenário o arquivamento dos processos TC 2443-2011, que trata de prestação de contas anual do Fundo de Incentivo ao Esporte e Lazer do Estado, TC 2907-2011, que trata de prestação de contas anual da Companhia Habitacional do Espírito Santo, TC 1875-2012, que trata de prestação de contas anual da Superintendência Estadual de Comunicação Social, 2169-2012, que trata de prestação de contas anual do Fundo de Incentivo ao Esporte e Lazer do Estado, 2184-2012, que trata de prestação de contas anual do Fundo Estadual de Assistência Social, TC 4473-2012, que trata de relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Brejetuba, e TC 6609-2012, que trata de prestação de contas bimestral do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Anchieta, nos termos do artigo 60, inciso 5, a linha E do regimento interno desta Corte. Sua Excelência ainda deu ciência ao plenário de que encaminhou a Secretaria-Geral das Sessões para acompanhamento da fluência do prazo, processo TC 2291-2013, que trata de instalação de tomada de contas na Prefeitura Municipal de Aracruz, referente ao exercício de 2009 a 2012. Decisões monocráticas, nos termos da Lei Complementar Estadual 621, o senhor conselheiro Sérgio Abudib informou que determinou comunicação de alerta nos processos TC 2048-2013, 368-2013, 427, 373, 376 e 2550-2013, todos relativos ao exercício de 2012. O senhor conselheiro Domingos Rostalfner informou que determinou citação pelo prazo de 30 dias no processo TC 573-2013, determinando também que sejam cientificados os interessados do direito do exercício de sustentação oral, bem como de que as demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do artigo 161-A do regimento interno deste tribunal, ou seja, pela imprensa oficial. O senhor conselheiro Rodrigo Chamon informou que determinou citação pelo prazo de 30 dias no processo TC 7042-2009, notificação pelo prazo de 10 dias no processo TC 2037-2013 e notificação pelo prazo de 5 dias no processo TC 2227-2013, que trata de representação em face da Prefeitura Municipal de Jaguaré, para que o responsável preste informações pertinentes às irregularidades apontadas na representação, referentes ao processo simplificado de seleção pública para a contratação temporária de pessoal destinado às Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Saúde, objeto do edital número 2 de 2013. A senhora conselheira de substituição Márcia Jaco Freitas informou que determinou citação pelo prazo de 30 dias no processo TC 1656-2013. O senhor conselheiro substituto Marco Antônio da Silva informou que determinou reiteração de notificação pelo prazo de 10 dias no processo TC 4939-2012, determinando também que seja cientificado o interessado do direito de exercício de sustentação oral,
bem como de que as demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do artigo 161A do regimento interno deste tribunal, ou seja, pela imprensa oficial. Leitura de acordos e pareceres, conforme transcrito nesta ata. Após ocorrências, após a devolução de vista do processo TC 7147-2012, que trata de consulta oriunda da Prefeitura Municipal de Castelo, constante da parte do senhor conselheiro Sérgio Abudibe, o senhor conselheiro Domingos Gustavo teceu comentário sobre a natureza tributária da contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP, e sua relação com o grupo de tributos que integra a base de cálculo do percentual da receita a ser repassado às câmaras de vereadores, seguido de manifestação do relator, o senhor conselheiro Sérgio Abudibe, a respeito, conforme notas taquigráficas constantes da presente ata. 2. Após a leitura do voto preferido no processo TC 8535-2010, que trata de relatório de auditoria realizado na Câmara Municipal de Montanha, referente ao exercício de 2009, constante da pauta do senhor conselheiro Domingos Augusto Taufner, o senhor presidente questionou o relator sobre a expedição de determinações pertinentes ao julgamento, uma vez que o voto fora pela regularidade com ressalva dos atos de gestão nos termos da Lei Complementar 621. O relator procedeu a em seu voto para incluir determinações relativas às irregularidades mantidas. Por ocasião da apreciação do processo TC 527-2012, que trata de representação em face da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, constante da pauta do senhor conselheiro Domingos Augusto Taufner, o relator também adentrou seu voto para incluir na determinação de realização de concurso público que o evento se dê em prazo adequado, durante o corrente exercício, ressaltando que a realização do concurso público deve ser a regra da administração pública, excetuando-se as contratações temporárias, que, no caso em concreto, acabaram por se tornar a prática da gestão. O senhor conselheiro Sérgio Abudibe destacou sua preocupação com as ameaças relativas à queda de receitas para o Estado do Espírito Santo e seus municípios, tendo em vista a atual discussão no Congresso Nacional sobre a divisão dos royalties de petróleo. Sua Excelência recordou que, com a perda de percentuais do Fundo de Participação dos Municípios no final do exercício de 2012, vários gestores lançaram mão de medidas como exoneração de servidores comissionados e funcionamento dos órgãos públicos em regime de meio expediente, para não comprometer os limites legais com despesa de pessoal. Assim, o senhor conselheiro Sérgio Abudibe ponderou sobre o fato de que não se pode apenar o novo gestor com medidas rígidas e teceu-las ao voto do relator, manifestando-se, porém, em dúvida quanto à determinação de realização de concurso público, pelo que solicitou vista dos autos. O senhor conselheiro Rodrigo Chamon, antes de relatar os processos de construção de sua pauta, aproveitou a discussão do processo TC 527-2012 para informar que há uma dualidade histórica quanto à ponderação entre a regra do concurso público e o princípio da eficiência. Ante a manifestação que o senhor conselheiro Sérgio Abudibe destacou que certamente haverá no Congresso Nacional um massacre sobre os interesses do Estado do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, tecendo ainda comentário sobre a queda de arrecadação do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, com o fim do Fundapo, e sobre o fato de que as receitas dos royalties de petróleo não podem integrar a base de cálculo das despesas com o pessoal. Sua Excelência enfatizou que a determinação de realização de concurso público pode diminuir a margem de manobra do gestor para equilibrar sua folha de pagamento, recordando de sua passagem como gestor há cerca de 10 anos. O senhor conselheiro Sérgio Abudibe alertou que a discussão não seria precisamente sobre a eficiência, mas sim sobre a necessidade de se gastar menos do que se arrecada. O senhor presidente solicitou que o senhor conselheiro Rodrigo Chamon retomasse sua pauta, registrando a importância e a gravidade do tema e sugerindo, inclusive, a realização de seminários sobre o assunto. Lembrando também dos recordes de arrecadação governamental e do aumento da receita tributária, conforme nossas taquigráficas constantes desta ata. Após a apreciação do processo TC 7241-2011, que trata de representação em face da Prefeitura Municipal de Vila Velha, constante da pauta da senhora conselheira substituta Márcia Jacob Freitas, o senhor conselheiro João Antônio Pimentel questionou o senhor presidente sobre a existência de medida cautelar nos autos em análise, tendo o senhor presidente esclarecido que não havia determinação de natureza cautelar e que o relator, seguindo a manifestação do Ministério Público Especial de Contas, adotou a modulação dos efeitos da decisão, de modo que, como se tratava de contrato em curso e de complexa paralisação, a declaração de ilegalidade de item do edital operaria para o futuro, a fim de que o gestor se abstenha de prorrogar o atual contrato e deflagre novo procedimento licitatório. O senhor conselheiro Domingos Augusto Taufner acrescentou ainda que a modulação proposta atende ao interesse público e, tendo como espelho o que ocorre no Supremo Tribunal Federal, em especial nas ações diretas de inconstitucionalidade, retira do julgador a inflexibilidade de seu julgamento, parabenizando o dor do Procurador Especial de Contas pela indicação da medida, conforme nossas taquigráficas. Antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou os senhores conselheiros para a reunião administrativa a ser realizada na próxima quarta-feira, dia 6 de março, às 10 horas. Ordem do dia, julgamento de 78 processos constantes da pauta, folhas 14 a 19, devidamente rubricados pelo secretário-geral de sessões, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão às 16 horas e 15 minutos, convocando antes os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores auditores e o senhor procurador para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 7 de março de 2013, às 14 horas.
Para constar, eu, Edson Souza Barbosa Júnior, secretário-geral de sessões, lavrei a presente ata, que depois de lida aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros, senhores auditores e senhor procurador. Ata em discussão. Em votação. Ata aprovada como lida. Leitura do expediente. Não há, senhor presidente. Comunicações da presidência e parte administrativa. Senhores conselheiros, considerando o encaminhamento do gabinete do senhor conselheiro Sérgio Abudib nos autos do processo TC 6027/2012, que informa acerca do lapso temporal abrangendo o exercício de 2005 a 2009 no feito, que trata de representação em face da Prefeitura Municipal de Castelo, considerando que os exercícios em questão são de competência distintas relatorias, sendo de 2005 de competência do senhor conselheiro Sérgio Abudib, de 2006 e 2007 de competência do senhor conselheiro substituição Marco Antônio da Silva, de 2008 e 2009 de competência do senhor conselheiro Domingos Taufino, considerando que o plenário em situações semelhantes tem se manifestado pela definição da relatoria por sorteio, em atenção ao princípio do juízo natural, procederemos à distribuição do referido processo por sorteio entre os conselheiros mencionados. Convido o eminente corregedor a acompanhar o sorteio. Conselheiro Marco Antônio. Mais um sorteio. Senhores conselheiros, considerando o encaminhamento do gabinete do senhor conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, nos autos do processo TC 6023/2012, que informa acerca do lapso temporal abrangendo os exercícios de 2006 a 2008 no feito, que trata de representação em face da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, considerando que os exercícios em questão são de competência distintas relatorias, sendo de 2006 e 2007 competência do senhor conselheiro Pimentel, de 2008 de competência da senhora conselheira Márcia Jacob Freitas, considerando que o plenário de situações semelhantes tem se manifestado pela definição da relatoria por sorteio, procederemos à distribuição do feito processo entre os conselheiros mencionados. Mais uma vez, convido o eminente corregedor para acompanhar. Conselheiro Pimentel. Senhores conselheiros, considerando a necessidade de ajustar e aprimorar a implantação das disposições da Resolução 227, de 25 de agosto de 2011, que dispõe sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização do sistema de controle interno da administração pública, e aprova o guia de orientação para a implantação do sistema de controle interno da administração pública, em especial nos municípios, e tendo em vista a valiosa colaboração e os ajustes promovidos pelas sugestões do gabinete do conselheiro Domingos Taufino, submeto a elevada apreciação de Vossas Excelências para deliberação proposta de resolução que altera os dispositivos da referida Resolução 227. A proposta está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, conselheiro Sérgio Abudib. Não ligo. Acompanho. Conselheiro Pimentel. Com a proposta. Conselheiro Domingos. Com a proposta, senhor presidente. Mais uma vez agradeço a colaboração de Vossa Excelência. Conselheiro Rodrigo. Com a proposta. Conselheira Márcia. De acordo. Conselheiro Marco Antônio. Com a proposta. Está aprovada a resolução que altera os dispositivos da Resolução 227. Senhores conselheiros, senhor procurador, senhores auditores, servidores dessa casa, conforme já foi divulgado, estamos iniciando uma obra de reparação das instalações físicas, principalmente a parte estrutural. O canteiro de obras já está sendo montado. No estacionamento, na parte de trás, aqui do Tribunal de Contas, é uma obra com previsão de duração
de 360 dias, portanto, nós temos um ano de obras. Já antecipadamente pedimos desculpas pelos transtornos que, eventualmente, toda a obra traz, principalmente com o plenário e com o tribunal funcionando. E pedimos a colaboração de todos, no sentido de que parte do estacionamento será destinado para a movimentação de funcionários da obra e, eventualmente, alguns setores ficarão com servidores num espaço que não seria o ideal, mas é devido a esta premente necessidade. Afinal de contas, são 22 anos que tem o nosso prédio. É um belo patrimônio público que precisa ser preservado e conservado. Então, eu peço já antecipadamente as desculpas pelos transtornos que eventualmente serão causados durante a obra e peço colaboração também de todos. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registro. Pela ordem, excelência. Conselheiro Sérgio Abudigo. Informar esse plenário que decidi monocraticamente, por comunicação em face do não cumprimento de metas, nos processos 430/2013, que é um relatório de execução orçamentária referente ao 5º bimestre de 2012 da Prefeitura Municipal da Serra, no processo 424/2013, também relatório de execução orçamentária referente ao 5º bimestre de 2012 da Prefeitura Municipal de Irupi, e no processo 375/2013, um relatório de medidas de execução orçamentária referente ao 5º bimestre de 2012 na Prefeitura Municipal de Mantenópolis. Decidi, por notificação, 10 dias, no processo 2115/2013, que é a prestação de contas LRF Web do 2º semestre da Câmara Municipal de Pancas. Também notificação 10 dias no processo 2114/2013, prestação de contas LRF Web do 3º quadrimestre da Câmara Municipal de Irupi. E, por fim, citação 30 dias no processo 1936/2012, que é a prestação de contas anual do DETRAN, referente ao exercício 2011. Ao final, requeiro a inclusão em pauta do processo TC 2354/2013, uma representação em face do DER Espírito Santo. Obrigado. Considero incluída, excelência. Senhor presidente, Palavra conselheiro Pimentel. solicito a inclusão em pauta do processo 361/2013. Considero incluída, excelência. Continua franqueada a palavra. Senhor presidente, Conselheiro Domingos. nesta oportunidade dou ciência ao plenário que, diante dos indícios de irregularidades apontados em instrução técnica inicial, decidi monocraticamente, nos termos do artigo 1º, inciso 22, artigo 63, inciso 1º e do artigo 56, inciso 2º, todos da Lei Complementar número 621/2012, que seja procedida a citação do responsável para que, no prazo de 30 dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que reputar necessário, no processo a seguir listado. TC 1750/2012, prestação de contas anual, exercício 2011, responsável, Alexandro Pieter Souza, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Santa Leopoldina. Determino ainda para que seja cientificado ao interessado do direito do exercício de defesa oral, bem como de que as demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do artigo 161-A do Regimento Interno, ou seja, pela imprensa oficial. Muito obrigado, excelência. Continua franqueada a palavra. Presidente.
Conselheiro substituto João Luiz. Senhor presidente, senhoras e senhores, nessa data dou ciência a esse egrégio plenário que decidi monocraticamente pela notificação no processo TC 665/2011, procedência Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Conceição da Barra, é uma pensão. Estou notificando os responsáveis, senhor Jorge Dufles Andrade Donati e Ademar Pereira Lima Júnior, para encaminharem documentação, fixando para tanto o prazo de 30 dias improrrogáveis. Continua franqueada a palavra. Senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu estou informando o plenário que decidi monocraticamente pela citação, prazo 30 dias improrrogáveis, seguintes processos: 7306/2012, representação, Prefeitura Municipal de Anchieta, responsável José Petri e Ronaldo Ramos Hermes. Processo 1160/2009, relatório de auditoria de 2008, Prefeitura de São José do Calçado, responsável Alcemar Lopes Pimentel. Também informa o plenário que decidi monocraticamente pela notificação prazo 10 dias nos seguintes processos: 2109/2013, PCB terceiro quadrimestre 2012, responsável Marcelo de Souza Coelho. Processo 2111/2013, PCB segundo semestre de 2012, responsável Marcos Rogério Fonseca dos Santos. E 3212/2012, representação 2002, responsável senhor Antônio Wilson Fiorotti. E é só, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Nós temos mais 2 sorteios. Senhores conselheiros, considerando o encaminhamento da Controladoria Geral Técnica, ou melhor, da Secretaria Geral de Controle Externo, nos autos processos TC 6946/2012, que informa acerca do lapso temporal abrangendo exercício de 2007 a 2013 no feito, que trata de representação em face da Prefeitura Municipal de Linhares, considerando que os exercícios em questão são de competências de distintas relatorias, sendo de 2007 de competência da senhora conselheira em substituição Márcia Jacob Freitas, de 2008 e 2009 de competência do senhor conselheiro Sérgio Abudib, de 2010 a 2013 de competência do senhor conselheiro Domingos Gustavo, considerando que o plenário, em situações semelhantes, tem se manifestado pela definição da relatoria por sorteio em atenção ao princípio do juízo natural, procederemos à substituição do referido processo entre os conselheiros mencionados. Convido o eminente corregedor para, mais uma vez, acompanhar o sorteio. Número 2, conselheiro Abudib. E, por fim, considerando o encaminhamento do gabinete do senhor conselheiro José Antônio Pimentel, nos autos processos TC 7582/2012, que informa acerca do lapso temporal abrangendo exercício de 2008 e 2012, que trata de representação em face do Instituto de Previdência dos Servidores Mimoso do Sul, considerando que os exercícios em questão são de competência de distintas relatorias, sendo de 2008, 2009 e 2012 de competência do senhor conselheiro Pimentel, de 2010 e 2011 de competência do senhor conselheiro Marco Antônio da Silva. Considerando que o plenário de situações semelhantes tem se manifestado pela definição da relatoria por sorteio, procederemos à distribuição do referido processo entre os conselheiros mencionados. Convido mais uma vez o eminente corregedor e nosso ouvidor a acompanharem o sorteio. Número 6, conselheiro Marco Antônio. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passamos à fase de devolução dos processos com pedido de vista.
Nós temos o processo 8961-2010, quarta sessão, processo de vista com o senhor conselheiro Marco Antônio da Silva. Devolvido, senhor presidente. Devolvido o processo ao eminente relator João Luiz. Processo 1161-2005, primeira sessão, vice-conselheiro Rodrigo Chamon. E o processo 1527-2012, primeira sessão, vice-conselheiro Sérgio Abudib. Passamos à fase de leitura de acordos e pareceres. Convido o eminente conselheiro Sérgio Abudib para proceder à leitura. Senhor presidente, senhoras e senhores, acordo TC 054-2013, processo TC 6983-2011, recurso de reconsideração, Câmara Municipal de Nova Venécia, provimento parcial, reduzir ressarcimento, manter multa. Visto relatado e discutido os autos, processo TC 6983-2011, acordo dos senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 28 de fevereiro de 2013, sem divergência, conhecido o presente recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Elias Gava, presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia, exercício de 2003 e 2004, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reformando os termos do acordo TC 241-2011, reduzindo a importância a ser ressarcida ao erário em 85,99 VRTE, mantendo as demais irregularidades e multa no valor de 2.000 VRTE, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Abudib. Absteve-se de votar por impedimento o conselheiro Domingos Taufner. Presente a sessão plenária de julgamento, os senhores conselheiros Carlos Rana, presidente, Sérgio Abudib, relator, Zé Antônio Pimentel, Domingos Taufner, Rodrigo Chamon, e os conselheiros em substituição, Márcia Freitas e Marco Antônio da Silva. Presente ainda o doutor Luiz Henrique Anastácio, procurador-geral do Ministério Público de Contas. Sala das sessões, 28 de fevereiro de 2012, seguem as assinaturas e a sua presidente. Muito obrigado, excelência. Convido o eminente conselheiro José Antônio Almeida Pimentel para a leitura. Acórdão TC 437-2012, processo TC 1464-2011, prestação de contas anual, exercício 2010, serviço autônomo de água e esgoto de Itaguaçu, contas regulares com ressalva, quitação, determinação. Vistos relatados e discutidos os autos do processo TC 1464-2011, acordam os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 20 de novembro de 2012, à unanimidade, nos termos do voto com relator, conselheiro Zé Antônio Pimentel, julgar regular com ressalva a prestação de contas anual sob a responsabilidade do senhor Fábio Réu Andrade, ordenador de despesa do serviço autônomo de água e esgoto de Itaguaçu, no exercício de 2010, dando-lhe a devida quitação. Presidente de sessão plenária de julgamento, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Rana, presidente, José Antônio Pimentel, relator, Sérgio Abudib, Domingos Taufner, e os conselheiros de substituição Márcia Freitas e João Luiz. Presente ainda o doutor Heron Carlos, procurador especial de contas, substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. Acorda o TC 436-2012, processo TC 1514-2011, prestação de contas anual, serviço autônomo de água e esgoto de Iconha, exercício 2010, contas regulares com ressalva, quitação e determinações. Vistos relatados, discutidos auto processo TC 1514-2011, acorda os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 20 de novembro de 2012, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro José Antônio Pimentel. Julgar regular com ressalva a prestação de contas anual sob a responsabilidade do senhor José Maurício Caprini, ordenador de despesa do serviço autônomo de água e esgoto de Iconha, nesses 2010, dando-lhe a devida quitação. Presidente da sessão plenária de julgamento, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Rana, presidente, José Antônio Pimentel, relator, Sérgio Abudib, Domingos Taufner, os conselheiros de substituição, Márcia Freitas e João Luiz. Presente o doutor Heron Carlos,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas. Somente, senhor presidente. Muito obrigado, Excelência. A palavra ao conselheiro Domingos Staufner. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, acórdão TC 347/2012, processo TC 1119/2012, Prefeitura Municipal de Marilândia, relatório de auditoria, exercício de 2011, atos regulares, quitação, recomendação ao gestor. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 1119/2012, acordam os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 2 de outubro de 2012, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Staufner. Primeiro, julgar regulares os atos de gestão analisados sob a responsabilidade do senhor Géder Camata, prefeito municipal de Marilândia, no exercício de 2011, dando-lhe a devida quitação. Segundo, recomendar ao atual gestor que formalize a nomeação dos fiscais dos contratos administrativos firmados pelo município e que sejam anexadas cópias das publicações dos extratos dos contratos administrativos aos seus respectivos processos administrativos. Presentes à sessão plenária do julgamento, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ana de Macedo, presidente, Domingos Augusto Staufner, relator, Sérgio Abudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e os conselheiros em substituição, Márcia Jaco Freitas e João Luiz Cota Lovati. Presente ainda o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas, em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Sala das sessões, 2 de outubro de 2012. Próximo acórdão é o TC 350/2012, referente ao processo TC 1463/2011. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marilândia, prestação de contas anual, exercício 2010. Contas regulares com ressalva, quitação e recomendação. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 1463/2011, acordo os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 2 de outubro de 2012, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Staufner. Primeiro, julgar regular com ressalva a prestação de contas anual sob a responsabilidade do senhor Edmilson Antônio Manhago, ordenador de despesas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Marilândia, no exercício de 2010, dando-lhes a devida quitação. Segundo, recomendar ao profissional responsável técnico pela prestação de contas e ao ordenador de despesa atual que observe os procedimentos técnicos contábeis de estornos e retificações de lançamentos contábeis, previstos nos itens 31 a 36 da NBC e TG 2000, da Resolução CFC número 1330/2011. Presentes à sessão plenária do julgamento, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Rana de Macedo, presidente, Domingos Augusto Staufner, relator, Sérgio Abudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e os conselheiros em substituição, Márcia Jaco Freitas e João Luiz Cota Lovati. Presente ainda o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas, em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Sala das sessões, 2 de outubro de 2012. Próximo, acórdão TC 044/2013, referente ao processo TC 6214/2012, Associação dos Taxistas e Defensores do Centro de Guarapari. Representação. Licitação, exercício de 2012, retificação de edital, reabertura de prazos. Procedência parcial, declarar a ilegalidade de cláusulas editalícias, determinação e revogar medida cautelar. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 6214/2012, acordam os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 21 de fevereiro de 2013, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Staufner.
Primeiro, julgar parcialmente procedente a presente representação em face da Prefeitura Municipal de Guarapari, sob a responsabilidade dos senhores Edson Figueiredo Magalhães, prefeito municipal, e Ivete da Silva Almeida Loz, presidente da Comissão Permanente de Licitação, no exercício de 2012. 2. Declarar a ilegalidade das cláusulas 3.3.2 e 3.3.3 do edital de concorrência número 008/2012, devendo o município de Guarapari promover a retificação do edital. Terceiro, determinar à municipalidade que, após a retificação do edital, observe a reabertura dos prazos aplicáveis à espécie licitatória em curso, fazendo-se prova junto a esta Corte de Contas, cientificando de que, se não atendido, o Tribunal sustará o ato impugnado e aplicará multa aos responsáveis, sem prejuízo de se comunicar o fato ao Poder Legislativo Municipal, na forma do artigo 110 da Lei Complementar 621/2012. Terceiro ponto. Revogar, com base no artigo 128 da Lei Complementar 621/2012, medida cautelar concedida em sede de decisão TC 4779/2012, com o consequente prosseguimento do edital de concorrência pública número 008/2012. Absteve-se de votar por suspeição o conselheiro Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon. Presentes à sessão de plenária de julgamento, senhores conselheiros, Sérgio Abudi Pereira Pinto, vice-presidente no exercício da presidência, Domingos Augusto Talfino, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon, e os conselheiros em substituição, Márcio Jaco Freitas e Marco Antônio da Silva. Presente ainda o Dr. Luciano Vieira, procurador de contas em substituição ao Procurador-Geral. Sala das sessões, 21 de fevereiro de 2013, e é só, senhor presidente. Muito obrigado, excelência. A palavra à conselheira Márcia Freitas. Foi. Cadê os acordos da Márcia? Então, deve ter ido para o gabinete de Vossa Excelência, fica para a próxima sessão. Então, vamos à fase de julgamento dos processos com pedido de vista. Palavra, desculpa, processo com julgamento em pauta. Desculpa. Palavra ao conselheiro Sérgio Abudib. Senhor presidente, senhoras e senhores, inicio relatando o processo 7539/2012, que é uma omissão de remessa de prestação de contas bimestral referente ao 5º bimestre de 2012 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. Estou votando pela notificação 30 dias ao atual gestor. Processo a seguir, 2409/2009, eu estou adiando. O processo 1906/2011 é uma prestação de contas anual referente ao exercício 2010, Prefeitura Municipal de Vila Pavão. Há uma divergência entre a área técnica e o Ministério Público. A área técnica propõe parecer prévio pela aprovação, com determinação, e o Ministério Público pela rejeição, com recomendação. Após a conclusiva, a área técnica identificou as seguintes irregularidades: a ausência de extrato bancário de contas com saldo contábil igual a zero, a ausência de cópias de decreto que autorizava o cancelamento de restos a pagar, a ausência de movimentação e acúmulo de saldo na conta de consignação e registro indevido de contas que representavam o direito de dívida flutuante. Entendeu que essas irregularidades não maculavam a prestação de contas. Com relação aos limites constitucionais, remuneração de professores e magistérios 69,99%, aplicação de manutenção e desenvolvimento de ensino 26,09%, aplicação em área de serviço de saúde 15%, porcentagem de despesas de pessoal
sobre a receita corrente líquida 42,87 e sobre o total da despesa 46,26. Em face da não gravidade, segundo o entendimento da área técnica, propôs a aprovação. O Ministério Público Especial de Contas, o parecer da palavra do eminente procurador, o Dr. Luciano Vieira, divergiu e sugeriu a rejeição por esses mesmos motivos. Ao abordarmos as irregularidades, nós percebemos que a ausência de extrato bancário com saldo zero, saldo contábil zero, não me parece que seja realmente absolutamente relevante. Seria complicado se tivesse saldo no balanço e não tivesse a devida comprovação com a questão do extrato. E a área técnica relevou, eu também entendo dessa forma. A questão de ausência de movimentação e acúmulo de saldo nas contas de consignação, isso que na iniciativa privada seria apropriação indébita, o caso de não recolhimento de contribuição previdenciária, nós entendemos que o valor encontrado constitui uma impropriedade praticada pelo administrador, é verdadeiro, mas tais valores continuam fazendo parte da administração pública, permanecendo como recurso público. De forma que também relevei. No caso de cancelamento de restos a pagar, isso é uma situação interessante, porque a Prefeitura de Cariacica, na sessão passada, a única inconsistência era essa. A área técnica sugeriu a rejeição e o Ministério Público a aprovação. E nesse processo inverteu. A área técnica sugeriu que relevasse e o Ministério Público entendeu que era grave. Eu estou me filiando ao Ministério Público de Cariacica e à área técnica desse processo. Vou permanecer com o mesmo voto, com a mesma posição. A questão do repasse do O10º em valor superior, na realidade nós estamos falando de R$ 161,47. Não há como não aplicar o princípio da insignificância quando sabemos que o valor total foi R$ 791.540,28. Por essa razão, eu estou votando, acompanhando nesse presente processo o entendimento técnico e divergindo do parecer ministerial, com toda a vênia, pela aprovação com ressalvas e determinações. No caso, a área técnica deveria ter esclarecido que aprovações é com ressalva, porque há a existência de determinações. Também, e aí acompanhando o Ministério Público, pela extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao senhor Francisco Carlos Gomes, contador do município de Vila Pavão. Como voto, Excelência, espero ter sido sucinto. Sucinto e esclarecedor. Havendo divergência, coloco o processo em discussão. Senhor presidente. Conselheiro Domingos Toffoli. Só ressaltar que um ponto aí abordado pelo conselheiro, importante, é que, em regra, as irregularidades na gestão pública são mais graves que na gestão privada. Nesse caso, é uma situação inversa. Na gestão privada, quando a pessoa desconta do servidor e não repassa, ela ofere o lucro daquele não repasse. Então, isso por si só já é considerado apropriação indébita, tributária ou previdenciária.
Agora, na gestão pública, embora também é uma irregularidade, tem que ser combatida, tem que ser determinado o seu saneamento, quando a pessoa retém e não repassa, mas aí não há que se caracterizar que o administrador público ficou com aquele dinheiro. Na realidade, foi em proveito da administração. É claro, só se ele tivesse feito uma licitação com sobrepreço, ou superfaturada, ou qualquer outra irregularidade, que ele então pudesse pegar aquele dinheiro. Mas, de certa forma, não se caracteriza, vamos dizer, automaticamente, como uma apropriação indébita em nome do gestor. Então, nesse caso, eu concordo que essa irregularidade ela é menos grave. Diante disso e do todo o acabouço aqui falado pelo conselho relator, eu vou segui-lo. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, colocar o processo em votação. Conselheiro Pimentel. Com o relator. Conselheiro Domingos já manifestou seu voto. Conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheira Márcia. Com o relator. Conselheiro Marco Antônio. Também, senhor presidente. Devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigado, excelência. O processo a seguir, eu estou adiando, 6482, para a próxima sessão. O 3588-2012 é uma representação em face do Fundo Municipal de Saúde de Alegre, exercício 2011, votando pela revelia do senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar e Paulo Caça Domingos. Também votando pela revelia no processo 4656-2010, que é a tomada de contas da Secretaria de Estado da Educação, referente a convênio Prefeitura de Barra de São Francisco, votando pela revelia dos senhores José Honório Machado e Edson Henrique Pereira. O último processo permanece em vista do conselheiro Taufner. Vamos ao processo incluso em pauta. Processo 2354-2013, recebido como representação. Tratam-se os presentes autos de representação formulada pela empresa Tracomal Terraplanagem Construções Machado Limitada, que versa sobre irregularidade ocorrida no edital 001-2013. Referida empresa informa que o edital 001-2013, o DR, nos itens 3.2, letra D e 7.4, letra E, não admite participação de empresa em recuperação judicial. Relata ainda que a representação de sua autoria no processo TC 0834-2012, já julgado por essa Corte de Contas, entendeu de forma diversa. Solicita, por fim, seja dada ciência ao DR de que é possível a participação de empresas em recuperação judicial em licitações. Verificando na página do DR na internet, percebemos que essa empresa impugnou tempestivamente o edital referido, conforme se extrai do aviso publicado pela presidente de Comissão Permanente de Licitação, senhora Fernanda Leal Reis, além do que identificamos na mesma página que a abertura dos envelopes ocorrerá no dia 26 do corrente mês às 9 horas. É verdadeira a afirmação de que essa Corte de Contas já se posicionou sobre o tema, conforme extrai-se da decisão TC 5554-2012, prolatada no processo TC 6947-2012, de relatoria do conselheiro Domingos Augusto Taufner, que gerou o acordo TC 001-2013. Diante do exposto, voto no sentido que seja encaminhada ao DR determinação para que seja modificado o referido edital nos termos contidos no voto do conselheiro Domingos Taufner, além de recomendação para que se abstenham de incluir cláusulas idênticas em outros editais. Voto também no sentido de prevenir ocorrências da mesma natureza, para que tal determinação deva ser estendida ao IOPS, SECONT, CESAM, bem como todas as prefeituras municipais, podendo inclusive fazer constar aviso no sistema GeoObras. Isso evitará a tramitação de processos que sem sentido, uma vez que esse tribunal esgotou no mérito o assunto. É como vota, excelência. Colocar o processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, conselheiro Pimentel. Com o relator. Conselheiro Domingos. Com o relator. Conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheira Márcia. Com o relator.
Conselheiro Marco Antônio. Com o relator. Conselheiro Sérgio Abudib relatou os seguintes processos. Processo TC 7539-2012, notificação 30 dias atual gestor. Processo 2409-2009, adiado 1906-2011, parecer prévio pela aprovação, com ressalvas, determinação, extinção do processo, sem resolução de mérito em relação ao senhor Francisco Carlos Gomes. Processo 6482-2012, adiado 3588-2012, revelia 4656-2010, revelia. Processo 1161-2005, vice-conselheiro Rodrigo Chamon. Processo incluso em pauta. Processo 2354-2013, determinação ao Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo DR, com recomendações, estender as recomendações ao IOPS, SECONT, CESAM, as prefeituras municipais, bem como colocar a devida recomendação no sistema informatizado, georreferenciado, controle de obras públicas, geoobras. Determina que o Secretariado de Sessões providencie, inclusive por meio magnético, as informações, por e-mail. Palavra, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, auditores, doutor Luiz Henrique, senhoras e senhores. Processo 1684-2011, Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, prestação de contas anual, exercício 2010. Acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas, voto no sentido de julgar regulares, com ressalva, a presente prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, em referente ao exercício 2010, sob a responsabilidade do senhor Hamilton José Trevisani, dando-se a devida quitação ao responsável. Voto ainda para que seja determinado ao atual gestor e ao contabilista responsável, com amparo na lei, o artigo 86 da Lei 621/2012, para que encaminhe nas próximas prestações de contas os extratos bancários das contas, mesmo que demonstre saldo zero, para que observe os procedimentos técnico-contábeis de estornos e ratificações de lançamentos contábeis. Processo 5617-2009, uma denúncia contra a Prefeitura Municipal de Mantenópolis, exercício 2009. Acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas, voto por não conhecimento da presente denúncia com seu consequente arquivamento. Processo 361, inclusão em pauta, 2013, representação em face da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, concorrência pública 001-2011, Tribunal de Contas. O prefeito responsável, Lastênio Luiz Cardoso. Trata os presentes autos de representação interposta pela equipe de auditoria da 4ª Controladoria Técnica deste Tribunal de Contas, com fulcro no artigo 194, caput, parágrafo único da Lei 621/2012, comunicando possíveis irregularidades constatadas na concorrência pública 001/2011, que visou a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de modernização tributária municipal, através de desenvolvimento de mecanismos e processos com ações que visam a identificação, incremento e recuperação de possíveis créditos, receitas, provenientes de prestação de serviço no município, ISSQN. Em síntese, alego a infringência do princípio da moralidade, no sentido de que prevaleceu o interesse privado ao público em decorrência do contrato 23/2011, celebrado entre a administração municipal e a empresa ACEPLAN, proveniente da concorrência pública número 001/2011, retromencionada. Ao restar estipulada na cláusula 2ª do contrato as regras acerca do preço e condições de pagamentos, que, ao entender da equipe técnica, poderá trazer graves prejuízos ao erário, pois condiciona o pagamento de honorários no percentual de 20% à elevação da receita,
além de haver previsão contratual também no sentido de que o pagamento de valores que forem recuperados decorrente do estudo da empresa contratada serão quitados a qualquer tempo, independentemente da vigência contratual. Ao final, a unidade técnica, entendendo estarem presentes os requisitos concessores da medida cautelar, requer a sustação imediata dos efeitos do contrato 23/2011, bem como determinação no sentido de que a administração municipal se abstenha de efetuar pagamentos referentes ao contrato em comento. Compulsão dos autos, visualizei que os documentos acostados pela unidade técnica tratam do procedimento licitatório, culminando com o contrato 23/2011, que teve o possível término em março de 2012, não havendo outros documentos acerca de possível prorrogação contratual e pagamentos à empresa contratada. Assim, entendendo ser necessária a análise destes documentos, determinei a notificação ao chefe do Executivo para que se encaminhasse a esta Corte de Contas cópia de toda a documentação pertinente ao contrato em apreço e pagamentos dele decorrente do prazo de 5 dias. Devidamente notificado, o senhor José de Barros Neto, atual prefeito de Baixo Guandu, encaminhou tão somente publicação da concorrência pública, ordem de serviço autorizando a empresa vencedora do certame a execução dos serviços contratados e o contrato 23/2011, informando que, diante da exiguidade do tempo, teve dificuldades em promover busca minuciosa junto ao setor de arquivo municipal, requerendo prorrogação de prazo caso a documentação acostasse não atendesse a determinação deste tribunal. Encaminhando os autos à Controladoria Técnica, a 4ª CT sugere a citação do senhor Lastênio Luiz Cardoso para apresentar justificativas quanto à possível irregularidade apontada na representação. No presente caso, contudo, não se encontra presente nos autos um dos requisitos autorizadores à concessão da medida cautelar. Indubitavelmente, a urgência da concessão da liminar não restou demonstrada na medida em que não consta nos autos documentos que comprovem a possível lesão ao erário, levando em consideração que não foi acostado qualquer documento a título de pagamento decorrente do contrato 23/2011, que teve seu início em março de 2011, como também não há informação nos autos de que o referido contrato tenha sido prorrogado e, por fim, se a empresa contratada tenha efetivamente prestado o serviço, o que por si só não configura o requisito do perigo da demora. Assim, em juízo de cognição sumária, próprio da análise das medidas cautelares, não observa a presença de um dos requisitos autorizadores à concessão do provimento cautelar no caso subexame. Nesse passo, visualizando presentes os pressupostos para acolher a peça subscrita pela unidade técnica deste Tribunal de Contas no molde do artigo 99, parágrafo da Lei 621/2012, voto para conhecê-la como representação e, por conseguinte, ante a ausência de documentos, indeferir nessa oportunidade a pretensão da representante tendente à sustação imediata dos efeitos do contrato 23/2011, bem como a abstenção por parte da administração municipal de efetuar pagamentos decorrentes do contrato ora analisado. Determino, nos termos do artigo 125, parágrafo 4 da Lei 621/12, a citação do senhor Lastênio Luiz Cardoso, no prazo de 10 dias improrrogáveis, apresente as justificativas que julgar pertinentes quanto ao que foi apontado na presente representação. Determino ainda que seja dada ciência ao responsável do seu direito de requerer sustentação oral quando do julgamento do processo, informando-lhe que os atos processuais serão publicados no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, conforme o parágrafo único do artigo 57 do Regimento Interno deste Tribunal. Determino, nos termos do artigo 63 da Lei 621/2012, a notificação do senhor José Barros Neto, atual chefe do Poder Executivo, para que no prazo de 30 dias improrrogáveis providencie o encaminhamento de toda a documentação pertinente ao contrato administrativo 23/2011, inclusive quanto à possível execução da prestação do serviço pela empresa contratada, pagamentos dele decorrente e aditivo contratual, se houver, bem como alertar que o prosseguimento dos possíveis efeitos do contrato 023/2011 pode ensejar
responsabilização do gestor, caso este tribunal entenda ao final da instrução pela ilegalidade do ato analisado, devendo ser encaminhada a presente decisão juntamente com o termo de notificação. Somente, senhor presidente. Coloco o processo em discussão. Pela ordem. Conselheiro Sérgio Abudib. Acompanhei atentamente a leitura do voto de Sua Excelência, achei extremamente equilibrado, pretendo acompanhá-lo, mas a título de sugestão, poderia ser citada também a empresa objeto do contrato para que ela traga aos autos eventualmente o produto desse possível serviço, se efetivamente houve. Então eu sugeriria a que Vossa Excelência também citasse a empresa para que ela, querendo, se manifeste. Acolho a sua sugestão, senhor conselheiro. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação com a proposta sugerida pelo conselheiro Sérgio Abudib e acolhida pelo eminente relator. Conselheiro Domingos. Com o relator. Conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheira Márcia. Com o relator. Conselheiro Marco Antônio. Com o relator. Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel relatou os seguintes processos. TC 1684/2011, regular com ressalva, determinação e posterior arquivamento. Processo 5617/2009, não conhecer denúncia pelo arquivamento. Processo incluso em pauta 361/2013, conhecer da representação, indeferir medida cautelar, determinar citação 10 dias ao gestor e o responsável, ciência do direito de sustentação oral na forma regimental, notificação ao atual gestor, prazo 30 dias. E as devidas determinações. Palavra ao conselheiro Domingos Augusto Tálfida. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, processo 527/2012 é uma representação do Ministério Público Especial de Contas em face da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, edital de processo seletivo simplificado 002/2012, sendo que a responsável é a senhora Naciene Luzia Modenese Vicente. Esse processo encontra-se em vistas do conselheiro Sérgio Abudib Ferreira Pinto. E é só, senhor presidente. O conselheiro Domingos Távora relatou o processo 527/2012, vista conselheiro Sérgio Abudib. A palavra ao conselheiro Rodrigo Chamon. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Processo 7527/2012, omissão na remessa, prestação de conta bimestral, quinto bimestre de 2012, Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Fundão, responsável Silvério Guzzo. Acompanhando a área técnica, o Ministério Público Especial de Contas, voto pelo arquivamento com fundamento no artigo 60, inciso 5, a linha E do Regimento Interno. Processo 1559/2012, representação em face da Prefeitura Municipal de Vila Velha, interessado Alfa Print, comércio, responsáveis Neucimar Fraga, Menara Ribeiro. Na esteira do posicionamento do Ministério Público Especial de Contas, entendo que a análise da representação da empresa Alfa Print foi prejudicada ante a perda do objeto, pois o edital de licitação, pregão presencial 13/2011, objeto de questionamento nestes autos, foi anulado pela Prefeitura Municipal. Então, voto por considerar prejudicada a análise do expediente, voto por extinguir o processo sem julgamento de mérito, pelo arquivamento dos autos. Processo 5255/2011, Fundo Municipal de Saúde de Atílio Viváqua, prestação de contas bimestral, segundo bimestre de 2011, responsável Adriana Jorge.
Acompanhando a área técnica, o Ministério Público Especial de Contas, voto pelo arquivamento com base no artigo 60, inciso 5, a linha E. Processo 5254-2011, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, prestação de contas bimestral, segundo bimestre de 2011. Acompanhando a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, voto pelo arquivamento. Conselheiro Rodrigo chamou, relator, os seguintes processos. 7527-2012, arquivamento. 1559-2012, tendo em vista a anulação do pregão presencial, perda do objeto, extinguir o processo em julgamento de mérito, arquivar da ciência. Processo 5255-2011, pelo arquivamento. E o processo 5254-2011, também arquivamento. A palavra, eminente conselheira Márcia Freitas, para ler acórdãos e julgamentos dos processos em pauta. Senhor presidente, senhoras e senhores, primeiramente, fazer a leitura dos acórdãos. Parecer prévio 014 de 2013, processo 1764 de 2011, Prefeitura Municipal de Ibitirama, prestação de contas anual exercício de 2010, parecer prévio pela aprovação com ressalva, determinações. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 1764-2011, resolvem os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 5 de março de 2013, à unanimidade, nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia Jaco Freitas, recomendar à Câmara Municipal de Ibitirama aprovação com ressalva da prestação de contas anual sob a responsabilidade do senhor Javan de Oliveira Silva, prefeito municipal de Ibitirama, no exercício de 2010. Com determinações. Presentes à sessão plenária da apreciação, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ramos de Macedo, presidente, Márcia Jaco Freitas, relatora, Sérgio Abudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e conselheiro em substituição, Marco Antônio da Silva. Presente ainda o doutor Luiz Henrique Anastácio da Silva, procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. Acórdão TC 67-2013, processo TC 4683-2011, interessado Nádia Evangelista Celine, representação em face da Secretaria de Estado da Justiça, licitação, exercício de 2011, procedência parcial, exigência ilegal de certificado de quitação no Conselho Regional de Nutricionistas, falta de especificação das características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação para efeito de qualificação técnica, inobservância de procedimentos indispensáveis ao regular desenvolvimento da licitação. Declarar a ilegalidade dos procedimentos licitatórios, anular pregões eletrônicos, multa, determinações. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 4.683 de 2011, acordam os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 5 de março de 2013, à unanimidade, nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia Jaco Freitas, julgar parcialmente procedente a presente representação em face da Secretaria de Estado da Justiça, sob a responsabilidade dos senhores Ângelo Roncalho de Ramos Barros e Carlos Eduardo Gasparini, declarar a ilegalidade dos procedimentos licitatórios, pregões eletrônicos números 22 de 2011 e 23 de 2011, notificar o atual secretário de Justiça para a anulação dos pregões eletrônicos 22 de 2011 e 23 de 2011 no prazo de 30 dias, nos termos dos artigos 1º, inciso 14 e 16 e 109 e artigo 109 da Lei Complementar 621 de 2012, aplicar multa aos senhores Ângelo Roncalho de Ramos Barros e Carlos Eduardo Gasparini no valor de 500 VRTE para cada, na forma dos artigos 110
e 135 da Lei Complementar 621 de 2002, combinado com o artigo 166 da Resolução TC 182 de 2002, com determinações. Presentes à sessão plenária da apreciação, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Rama de Macedo, presidente, Márcia Jaco Freitas, relatora, Sérgio Abudip Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufne, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e o conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva. Presente ainda o Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas. Acórdão TC 68 de 2013, processo TC 7.241/2011, interessada a Madeira Indústria e Comércio Limitada, representação em face da Prefeitura Municipal de Vila Velha, pedido liminar de suspensão da licitação, edital de concorrência pública, execução de obras de recuperação das vias urbanas do município, inclusão de fornecimento de materiais e equipamentos necessários, regime de empreitada por preço unitário, procedência, declarar ilegalidade de item relativo à qualificação técnica do edital, determinações da ciência. Vistos relatados e discutidos os autos do processo TC 7.241 de 2011, acordo os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 5 de março de 2013, à unanimidade, nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia Jaco Freitas, conhecer da presente representação em face da Prefeitura Municipal de Vila Velha, para no mérito julgar a procedente, sob a responsabilidade dos senhores Neucimar Ferreira Fraga, prefeito municipal, Alberto Jorge de Matos, presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Marcos Antônio Rodrigues, secretário municipal de obras, todos referentes ao exercício de 2011. Declarar a nulidade do item 4.4, letra K, relativa à qualificação técnica do edital da concorrência pública 13 de 2011, com determinações ao Executivo Municipal. Presentes à sessão plenária do julgamento, senhores conselheiros Sebastião Carlos Rama de Macedo, presidente, Márcia Jaco Freitas, relatora, Sérgio Abudip Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufne, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e o conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva. Presente ainda o Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas. Senhor presidente, senhores conselheiros, passo a relatar os processos. Acesso do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, registro das admissões de Edivaldo Sesquim, José Augusto Giovanelli dos Reis, Irinete Pedro dos Santos, Eduardo Ostílio dos Anjos, Gibran Giovanelli dos Santos, Manuel Santana Lopes Neto, Jailton da Silva Santos, Guilherme Rezende Rodrigues Sobreira, Ezequias Monteiro Ferreira, Wesley Magela Rasfasque, Celso Ricardo Dias Luiz, Amanda Guerini Jimenez dos Santos, Alcilene Penha Barbosa Baiel, Naelton Rodrigues Salomão, Édrio Pereira Pazito, Renato Batista dos Santos, Silvani Lima Santos, Maria Augustinha dos Santos Salustiano, Luan Barbosa Vassoler, José Roberto Souza Rosa. Processo 1697 de 2011, Prefeitura Municipal de Pinheiros, prestação de contas anual, exercício 2010, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas com ressalvas, com determinações. Os processos 2618, 2011 e 2510, 2007 estou adiando. Processo 5.267, 2011, Prefeitura Municipal de Pedro Canário, prestação de contas bimestral, terceiro bimestre de 2011, arquivamento. Processo 8.952 de 2010, Prefeitura Municipal de Ibitirama, é uma consulta. Estou votando, acompanhando a área técnica, pelo conhecimento da consulta. A consulta é sobre se é possível utilizar-se recursos financeiros do salário da educação para efetuar pagamentos de despesas com merenda escolar e
A resposta é que não, em função da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que não considera a merenda escolar como despesas passíveis de serem utilizadas com tais recursos. Então, impossibilidade de aplicação da cota parte do município em gastos com merenda escolar. Processo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da aposentadoria de Edenaí Rita Menegassi Moraes, Instituto de Previdência dos Servidores do município de João Neiva, registro da aposentadoria de Pedro Depisol III, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Cariacica, registro das aposentadorias de José Carlos Rangel, Luiz Fernando Valim Rodrigues, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de São Gabriel da Palha, registro das aposentadorias de Luzia Delfino da Paixão, José Augusto Armelini, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, reserva remunerada registro de Pedro Carlos da Cruz e José Vilela Filho. É só. A conselheira Márcia relatou o seguinte processo. TC 1697/2011, parecer prévio pela aprovação, com ressalva e determinação. 26/18/2011, adiado. 25/10/2007, adiado. Processo 5267/2011, pelo arquivamento. 8952/2010, conhecer da consulta, responder negativamente nos termos da orientação técnica 032/2012 e das ciências interessados e após arquivamento. Os processos de pessoal, declarar na forma relatada pela eminente conselheira. A palavra, conselheiro Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros. Processo 1974 de 2010, eu estou adiando. Processo 2390 de 2005, é um recurso de consideração em face do acordo TC 329 de 2005, interessado senhor Carlos Oliveira Galvez, ex-secretário de Administração do município de Vitória. Houve inicialmente uma questão preliminar suscitada pelo senhor Galvez, no sentido de nulidade do acordo antes prolatado, em decorrência da ausência de intimação pessoal. Acontece que antes de ser proferido o voto, o senhor Galvez fez sustentação oral e já havia sido promovida a defesa oral. Os autos foram retirados da pauta e retornaram para votação posteriormente. E é exatamente quanto a esse segundo momento em que já havia sido realizada a defesa oral que ele se insurge. Eu não estou acolhendo a nulidade, tendo em vista que houve a possibilidade do exercício do contraditório. A depender dessa posição, nós ficaríamos no ciclo de defesa oral e, inadvertidamente, eu preferi não acolher a preliminar suscitada. Quanto ao mérito, foram 6 os itens objetos de impugnação por parte do senhor Galvez. Todos esses itens dizem respeito a questões de procedimento licitatório, ofensa ao princípio da publicidade, restrição ao caráter competitivo do certame, todos esses itens, argumentos de que pontuação técnica de proposta de informática que recebeu indevidamente o peso 2, desconformidade do produto licitante vencedor com especificação do edital, pontuação técnica atribuída
ao software não correspondente ao nível de desenvolvimento do mesmo e ofensa à norma editalícia. Todos esses itens foram objetos de digamos assim, rebatimento ponto a ponto pela área técnica, não conheceram, não sanearam a falta. Eu estou acompanhando a área técnica e, basicamente, o ponto mais preciso que o senhor Galvias trouxe foi a questão de que foi levado ao tribunal, ao Poder Judiciário, melhor dizendo, a questão da prática desses atos, e o Poder Judiciário ele promoveu o arquivamento dos autos. A área técnica está entendendo que, mesmo em não ocorrendo crime, que os procedimentos adotados continuam a serem apurados pelo egrégio Tribunal de Contas, tendo em vista que não se reconheceu a inexistência do fato, bem como a autoria. Eu estou acompanhando na íntegra esse entendimento e estou mantendo o posicionamento, o acordo antes prolatado, conhecendo do recurso e negando provimento. É como voto, eu retorno a palavra à excelência, presidente. Senhor presidente, só um esclarecimento. O acordo original a pena o jurisdicionado em que valor? Está registrado aqui? Posso falar? Pode. Dá a palavra à excelência. Eu não me ative a essa questão do apenamento, porque eu estou mantendo exatamente nos termos que foram prolatados. Se Vossa Excelência tiver dúvida, seria oportuno um pedido de vista. Eu vou pedir vista do processo, então, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Então, vista, eminente conselheiro, eu vou a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. O processo 4956 de 2008, eu estou adiante, senhor presidente. O processo 9469 de 2010 é uma denúncia. O interessado é o senhor Dirlene do Zeico. Houve opinamento pela improcedência da denúncia por parte da área técnica. O Ministério Público, por meio do procurador Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, opinou no mesmo sentido. E, basicamente, a área técnica está alegando que, ao contrário de que alega o denunciante, entendem ser incompatível com o ordenamento pátrio das licitações a figura da escala ou do revezamento de leiloeiros com antiguidade previsto no decreto 21.981/32. Em razão disso, eu estou acompanhando os opinamentos antes proferidos, votando pela improcedência da denúncia com o consequente arquivamento dos autos, dando-se ciência aos interessados. Processo 6060 de 2010 é uma consulta também, Prefeitura Municipal de Castelo, e o opinamento foi pelo conhecimento, para respondê-la, tal qual eu irei falar agora mesmo, também acompanhado pelo Ministério Público. Os dois itens que foram objeto de consulta, basicamente, foram itens de natureza contábil, que seria a hipótese de criação de um fundo que se constitua em unidade gestora, como proceder contabilmente os registros dos bens patrimoniais na Prefeitura e no fundo, e o outro seria em relação ao controle dos bens patrimoniais já existentes antes do desmembramento. As plaquetas de identificação deveriam se iniciar com item com o número 0001. A área técnica opinou pelo conhecimento, pela resposta. Eu estou acompanhando, votando pelo conhecimento, para no mérito respondê-la, no sentido de que basta uma listagem dos bens transferidos para o fundo, que deve ser assinada pelo servidor responsável pelo setor de patrimônio, tal qual previsto pela área técnica. Quanto ao item B, recomenda-se que devam ser ignoradas as plaquetas oriundas de prefeitura, iniciando a identificação dos bens patrimoniais com a plaqueta do fundo pelo número 001. Por fim, eu estou votando no sentido de seja encaminhada ao consulente cópia do voto da instrução técnica OTC 22/2012, após ciência dos interessados, arquive-se. Processo 8986
de 2010, Prefeitura Municipal de Soretama, é uma consulta, a responsável é a senhora Joana Conceição Rangel. Há um posicionamento da área técnica pelo conhecimento, pela resposta negativa. O posicionamento também foi o mesmo do outro representante do Ministério Público. Qual é o objeto da consulta? Seria a questão da participação de parentes do vice-prefeito municipal em certames licitatórios. O senhor Lincoln de Oliveira Reis, que elaborou a orientação, ele faz uma pormenorização muito boa, muito esclarecedora, cita inclusive a súmula vinculante número 13 do STF e conclui pela impossibilidade de contratação dos parentes do vice-prefeito, opinando inclusive pela desclassificação de propostas em razão da observância do princípio da moralidade e da impessoalidade do conteúdo normativo desses princípios que regem a administração pública. Eu estou acompanhando e também estou votando pelo conhecimento e pela resposta na forma da OTC 20/2012, solicitando o encaminhamento da cópia do voto e da OTC, bem como a paciência dos interessados o arquivamento. Senhor presidente, eu pedi vista desse processo. Vice-conselheiro Domingos. O processo 2366 de 2012 é uma admissão e eu estou acompanhando a ambos os e votando pelo registro. Eu estou procurando aqui o processo 5085. O processo 838/2000 e foi objeto de vista do eminente conselheiro Domingos Augusto Taufner. Eu estou adiando. O processo 5632 de 2007 é uma aposentadoria. Eu também estou acompanhando a ambos os pareceres e estou votando pelo competente registro. O último processo é o processo 5085, em conjunto com 3164. Eu não estou localizando o voto. Excelência, pediria a Vossa Excelência que, se possível, seguisse a ordem da pauta, até para facilitar o nosso acompanhamento. O processo são os dois últimos votos, senhor presidente. Tem vários processos, inclusive o processo 1974 de 2010 é o primeiro da pauta. Vossa Excelência vai relatar ou vai adiar? Eu já pedi adiamento. Adiamento. Eu pedi adiamento. Só falta o 3164 e o 5085. O voto, não estou localizando o voto. Eu vou solicitar a Vossa Excelência que dê seguimento com o conselheiro substituto João Luiz. Eu retorno, senhor presidente. Eu não estou encontrando o voto. Tem o processo 838/2000. Foi adiado. Adiado. 5632/2007. Registro. Registro. 3164. E 5085. É porque os dois têm a mesma matéria, senhor presidente. Gratificação de extensão de carga horária, lei complementar 428. O 3988. Devemos adiar, então, excelência, seria mais fácil. Pode ser, senhor presidente. Eu vou passar um a um os processos relatados por Vossa Excelência. O conselheiro Marco Antônio relatou os seguintes processos. Página
16 da pauta. Processo 1974/2010, adiado. 2390/2005, vista o conselheiro Domingos Taufner. Processo 4956/2008, adiado. Processo 838/2000, adiado. Desculpa, vamos à página 17. 9469. Processo 9469/2010, improcedência da denúncia, da ciência denunciante, arquivamento. Processo 6060/2010, conhecer da consulta, responder nos termos da orientação técnica 22/2012 da ciência interessada após arquivamento. Processo 8986/2010, vice-conselheiro Domingos. Processo 2366/2012, registro. Processo 838/2000, adiado. 5632/2007, registro. 3164/2012. Senhor presidente, eu estou em condições de fazer o voto. Do 3164? É um julgamento em bloco, 3164/2002 e 5085. É a mesma matéria para haver uniformidade. Então, já proclamados os resultados anteriores, eu vou parar Vossa Excelência para relatar o processo 3164/2012 e 5085/2012. Sendo que o processo 3988/2012, registro. Sim, perfeitamente, presidente. 3982, registro. Ok. 3988, registro. Eu vou direto ao processo 5085, porque é o que foi objeto de vistas pelo conselheiro Sérgio Abugive e pelo conselheiro Domingos Augusto Taufner. De antemão, eu agradeço a colaboração de ambos os conselheiros. Bom, complemento de voto, senhor presidente, eu tive que me debruçar melhor sobre esse processo, porque realmente envolve uma matéria controversa e com fixação de dispêndio para o poder público. Na análise dos autos, verifica a divergência e estabelece exatamente na possibilidade ou não da incorporação da rubrica extensão de carga horária nos proventos fixados relativamente a servidor em questão em razão da opção da modalidade remuneratória de subsídio. A área técnica manifestou-se pelo registro do ato de aposentadoria, tendo o doutor representante do Ministério Público Especial de Contas opinado de forma contrária. De início, saliento que o voto de vistas do eminente conselheiro Sérgio Abugive Ferreira Pinto alinhou-se ao entendimento esposado pelo representante do Ministério Público Especial de Contas. Registro que muito bem lançado foi o parecer do Parquê de Contas, trazendo informações inclusive sobre manifestação da Procuradoria da República, em que opina pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, em que trata de pontos da Lei Complementar 428/2007, embora entenda que a questão central aqui tratada não tem sido ali enfrentada. Ocorre que do contexto da documentação constante dos autos, em confronto com a legislação de regência, mormente a Lei Complementar 428/2007, entendo que de fato o subsídio deve ser pago em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional a abono prévio ou verbo de representação, conforme determina o artigo 39, parágrafo 4 da Constituição Federal. Entretanto, como bem salientado no opinamento do Parquê de Contas, a parcela única não impede o pagamento de algumas vantagens ao servidor, consoante o ensinamento da professora Maria Silva Zanella de Pietro, conforme já falado em momento anterior aqui. Percebe-se que o fundamento, portanto, para a fixação de proventos é de ordem constitucional e legal. Neste último caso, obviamente, não pode colidir com a letra da Constituição Federal de 88, sob pena de invalidade da norma legal. Sabidamente, a lei possui presunção relativa de constitucionalidade somente após manifestação do legitimado ativo e decisão do excelso pretório, em razão do ajuizamento da DIN 407901, intentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, é que a referida presunção pode ser afastada ou convertida em presunção de constitucionalidade absoluta. A Lei Complementar 428/07, alterada pela Lei 448/2008, que dispõe sobre a modalidade de remuneração por subsídios para a carreira de magistério do Estado do Espírito Santo, excluiu do subsídio fixada a parcela denominada extensão de carga horária, conforme transcrição dos artigos 1º, parágrafo 1º e 2º.
Denota-se que a Lei 428/07, seu texto, atribui caráter eventual à parcela extensão de carga horária devido ao professor que elaborar 40 horas semanais. Assim, o reconhecimento da rubrica extensão de carga horária como temporária permite o seu pagamento na atividade. Isto não é controverso, ao menos não nestes autos. Novamente, repito aqui o parecer do Parquet de Contas, que se faz referência à DIN 44079-1, mais especificamente ao parecer da Procuradoria da República, que assim se posiciona no seu item 16. É também sustentável a tese voltada a demonstrar a bula, artigo 39, parágrafo 3º da Lei Maior, a despeito do diversificado rol de incisos do parágrafo 7 tidos por violados. A norma não faz qualquer menção específica a 13º, salário, trabalho noturno, jornal de trabalho, repouso semanal, horas extras, férias ou qualquer outro direito trabalhista. Item 16 do parecer do Procurador da República. Assim supor sua inconstitucionalidade equivaleria a negar a coexistência harmônica de normas constitucionais originárias, o que não se revela plausível. Parece claro que, embora não tenha havido a abordagem expressa da norma contida no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 428, em razão da manifestação pela total improcedência do pedido visado no bojo da LUDRIA da DIN, tem-se que a exclusão da parcela extensão de carga horária do subsídio à luz no entendimento do Ministério Público Federal é constitucional. Para entender melhor a questão, vejamos o dispositivo da Lei Complementar 428. Artigo 4. Fica assegurado ao professor ativo, nomeado até a data da publicação dessa lei complementar, o direito de optar a qualquer momento e de forma irretratável pela modalidade de remuneração por subsídio. Vê-se que, de fato, a opção pela percepção da remuneração por subsídio implica renúncia à modalidade de remuneração por vencimentos, consistindo-se ato volitivo do servidor abdicar ou não da forma de remuneração, se por vencimentos ou por subsídio, em parcela única. Novamente afirma esclarecedor o posicionamento do então Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, que assim versou, item 17. De fato, não há óbice para que, quando da fixação do subsídio devido aos componentes de determinada carreira, exclua-se determinados adicionais anteriores devidos, englobando-os em valores inerentes ao valor a ser pago. Tal prática pode ser constatada, por exemplo, no que tange a subsídio de magistrados. Afirma o representante do Parquet de Contas ser a parcela extensão de carga horária do tipo pro labore faciendo, isto é, eventual, opinando inclusive por sua incompatibilidade lógica com a percepção de demais verbas remuneratórias. Todavia, em contraposição à argumentação ora expendida, o Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado assim se posicionou nos autos da ação cautelar 240.258.582, cuja relatora fora a desembargadora Catarina Maria Novaes Barcelos, em julgamento realizado em 22/4/2008, verbis. Apelação civil, servidor público estadual, ou melhor, na apelação civil, não cautelar. Apelação civil, servidor público estadual, aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. O adicional de extensão de carga horária instituído pela Lei Complementar 20/92, correspondente a 25% do vencimento do servidor estadual ativo, não se confunde com a gratificação por serviços extraordinários, previsto no artigo 104 da Lei Complementar 46, nem tampouco com qualquer vantagem recebida em virtude do exercício do cargo comissionado. A verba em questão constitui um acréscimo definitivo no vencimento do servidor optante pela jornada de trabalho mais extensa, 8 horas diárias, a critério da administração pública sem qualquer relação com a prestação de serviços em caráter extraordinário ou em condições especiais e transitórias. Na verdade, o adicional decorrente da extensão de carga horária do servidor estadual constitui vencimento disfarçado e não simples vantagem pecuniária pro labore faciendo, pois tal parcela foi acrescida permanentemente ao próprio vencimento base do cargo efetivo, independentemente do exercício de determinadas atividades específicas, bastando a opção pela jornada de 8 horas de trabalho. Logo, se o apelante já contava com o tempo de serviço exigido para a concessão da aposentadoria proporcional pela legislação vigente, à época de entrada em vigor da emenda constitucional 20/98, o adicional de extensão de carga horária que lhe fora concedido, a partir de 97, suprimido após a alteração da constitucional pela Lei Complementar 734/98, deve integrar os seus proventos de inatividade, diz a desembargadora. O Egrégio Tribunal de Justiça, recentemente, em 17/10/2012, na mesma linha, assim se posicionou acerca do mesmo tema, como transcrito: mandado de segurança, direito administrativo e direito processual civil, servidor inativo no Município de Vitória, gratificação de função especializada instituída pela lei municipal. A parcela denominada gratificação de função especializada entrega os proventos da inatividade do servidor público municipal que a recebia na atividade.
A verba denominada extensão de carga horária somente incorpora os proventos a caso o servidor tenha trabalhado no regime de 8 horas diárias nos últimos 5 anos. No mesmo sentido, decisão da Tribunal de Justiça do nosso Estado, no bojo do agravo de instrumentos 0900-750-52, também transcrito. Excerto de texto. A incorporação de salário de guarda natureza permanente, devendo fazer parte do cálculo dos proventos do recorrente. A data da publicação da referida lei, recebam aqueles que recebam há mais de 10 anos a passagem de incorporação de salários, horas extras incorporadas e gratificações decorrentes de decisão administrativa, o direito de incorporação aos seus vencimentos. Para a incorporação do valor da extensão de carga horária, a Lei 4.328/97 exige preenchimento de requisito temporal 5 anos, ininterruptos, no regime de 8 horas, o que foi atendido pelo recorrente. O eminente conselheiro Sérgio Arbudir Ferreira Pinto trouxe, como sempre, elementos esclarecedores para o deslinde da questão. Entretanto, peço vênia porque me parece que o objeto do pedido no ADIM 4079.1, embora envolva a questão remuneratória, não se ateve especificamente ao fato relativo à percepção da gratificação de extensão de carga horária em face da opção por subsídio. Por fim, entendo que a percepção do subsídio permite a percepção de parcela incorporada ao patrimônio jurídico do trabalhador, se da opção pelo subsídio implicar decesse remuneratório em função do princípio da irredutibilidade de vencimentos, tal qual previsto na Constituição Federal em seu artigo 37, inciso 15, como transcrito, ipsis. Os subsídios e os vencimentos do ocupante de cargo em empregos públicos são irredutíveis, ressalvados os dispostos no inciso 11 e inciso 14, bem como nos termos do artigo 39, parágrafo 4 da Constituição Federal. A esse respeito, a jurisprudência do STF é no sentido de que não existe ilegalidade na extinção de uma vantagem ou na sua absorção por outra, desde que preservada a irredutibilidade da remuneração. Vejamos. Constitucional administrativo, servidor por gratificação incorporada, sua absorção por lei que majorou vencimentos, inexistência de ofensa a direito adquirido ou o princípio da irredutibilidade de vencimentos, Tribunal de Contas, julgamento da ilegalidade de aposentadoria contraditório. Gratificação incorporada por força de lei, sua absorção por lei posterior que majorou vencimentos, inexistência de ofensa aos princípios do direito adquirido ou da irredutibilidade de vencimentos. Resta-nos, pois, compatibilizar os princípios constitucionais e a Lei Complementar 428/2007 em sua aplicação ao caso concreto, a fim de que se verifique se houve prejuízo ao servidor ou não. Bem, assim fazendo, da análise do termo de opção de folha 138, verifico que a servidora possuía remuneração bruta de R$ 1.170, sendo que a opção pelo subsídio importou no valor bruto de R$ 1.463. Indiscutivelmente, não houve decesso remuneratório relativamente aos vencimentos, posto que assim estavam compostos, como já afirmado, R$ 1.170, em contrapartida R$ 1.463. Vê-se assim que no momento que optara por percepção de remuneração sob a modalidade de subsídio, não houve decesso remuneratório relativamente aos vencimentos, até porque a servidora somente veio a ter carga horária estendida após a data de opção pelo regime de opção de subsídio, que ocorreram em 31/4/2008, conforme folha 138 dos autos. Ocorre que em 2/2/2009 passou a servidora a exercer sua carga horária estendida, fazendo jus então à percepção do valor a ela correspondente, isto é, 15 horas a mais em seu contra-cheque. Deste modo, verifico que no momento da aposentadoria, ou seja, em 8 de maio de 2012, ocorreu sim decesso remuneratório, posto que o valor que ela percebia na atividade equivalia a R$ 3.725,49, ao passo que o subsídio fixado montava em R$ 2.328,43. Em sendo assim, há que se compatibilizar a norma constitucional, os princípios constitucionais que impõem limite à aplicação da lei ao caso concreto. Se ao perceber remuneração sob a forma de vencimento não se questionara, naquela época, a incorporação aos proventos, aí não se poderia ocorrer decesso remuneratório. De igual modo, penso que a percepção nativa de subsídio com extensão de carga horária não pode também impor decesso remuneratório. Não há como deixar de reconhecer que a opção realizada pela servidora lhe causou decesso remuneratório no momento da aposentação. Fato esse em razão de que a opção certamente, não, no momento da opção, certamente não pretendeu piorar e sim melhorar seu quanto remuneratório.
Dessa maneira, entendo que a opção pela modalidade de subsídio não pode implicar decesso remuneratório quando da data de sua aposentadoria, sob pena de impingir ao ato de opção prejuízo ao servidor, ainda que desconheça no momento da opção. A opção realizada pela servidora para a modalidade remuneratória por subsídio pode ter representado no primeiro momento acréscimo remuneratório, como de fato foi, mas que ao final de sua vida funcional lhe implicou decesso remuneratório. Compatibilizando a aplicação da norma ao caso concreto, entendo que essa seria a melhor solução, visto que servidores que não optaram pela percepção de remuneração sob a forma de subsídio não teriam decesso remuneratório. Além disso, a Lei Complementar 428, em seu artigo 1º e 2º, excetua a exceção de carga horária da contemplação da parcela única subsídio, estando tal norma plenamente em vigor neste particular, motivo pelo qual entendo que os proventos estão corretamente fixados. Por último, necessário é tecer considerações sobre a questão de devolução de contribuições vertidas pela servidora que incidiram sobre o valor de extensão de carga horária. A emenda constitucional de número 20/98 atribui ao regime próprio de previdência social caráter contributivo, sendo acrescido ao texto constitucional a solidariedade como transcrita aos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluindo suas autarquias, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário. Verifique-se assim que as contribuições vertidas da servidora devem servir para custear não apenas sua aposentadoria, mas a do grupo, além do que não se trata de parcela temporária como explicitado no voto da desembargadora Catarina. Nesse caso, entendo que não deve a contribuição ser devolvida ao servidor, até porque a contribuição, em sendo solidária, serve para custear outros benefícios, como salário maternidade e auxílio doença. Desse modo, peço todas as vênias ao eminente conselheiro Sérgio Abugib para manter o entendimento antes esposado, divergindo do douto representante do Ministério Público Especial de Contas, e voto pelo registro do ato que concede a aposentadoria. É como voto, senhor presidente. Retorno a palavra a silêncio. Coloco o processo em discussão. Presidente, eu solicito vista. Vista, conselheiro Rodrigo. Senhor Nós temos presidente, outro processo que é do mesmo sentido. Poderia pedir ficar com vista com os dois processos, então, excelência? Então, vista com os dois processos. Então, terminando de proclamar o resultado, o conselheiro Marco Antônio relatou também os processos 3164/2012 e 5085/2012, ambos com vista, conselheiro Rodrigo Chamon. A palavra, conselheiro substituto João Luiz Cota Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, passo a relatar os seguintes processos. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Eula Coelho Queiroz e de Ilza Martins Puch, sendo esta tornando insubsistente decisão anterior, de Maria de Lourdes Bonella Rigo, também tornando insubsistente decisões anteriores, e registro as de Sávia Maria Pessali, Cidélia da Glória Luiz Pereira, Maria Vigolo, Luzia Helena Trujillo Brum, José Costa Arias, Maria Moreira Isabel, de Elisodete Rodrigues Vieira, João Fernandes Simões, Maria Eusita Pereira de Aguilar, Maria Ana Gomes da Silva. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município da Serra, registro da aposentadoria de Orani Antônia Ferreira e de Inês Covre. Do Instituto de Previdência dos Servidores de Vila Velha, registro da aposentadoria de Genésia Lourenço da Silva Pereira. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Vitória, retificação de ato de aposentadoria de Neuza Lopes de Souza, registro tornando parcialmente subsistente a decisão anterior. No mesmo sentido, retificação de ato de aposentadoria de Lucinéia Arantes Baião Ribeiro, registro tornando parcialmente subsistente a decisão anterior. E revisão de proventos de aposentadoria de Maria Urbano Ribeiro,
pela regularidade da revisão, tornando parcialmente subsistente a decisão anterior. Do Instituto de Previdência e Servidores do município de Conceição da Barra, registro da aposentadoria de Maria Carvalho Mercedes. O processo 8961-2010 trata de uma reversão de aposentadoria de Márcia da Rocha Beraldi de Souza. Esse processo teve vista do conselheiro Marco Antônio da Silva e retornou à pauta hoje. Tendo em vista o pedido de vista do conselheiro Marco Antônio, concedo a palavra à sua excelência. Presta o processo aí, por favor, senhor. Senhor presidente, basicamente, na verdade, eu acho que nós já nos entendemos, né, conselheiro João Luiz? Basicamente, havia apenas uma questão de terminologia, porque se trata de uma reversão e havia um voto apenas para registrar a reversão e tornar insubsistente a decisão anterior. Eu me posicionei que não havia necessidade de tornar insubsistente a decisão anterior, até porque o artigo 71 fala a questão de quais são os atos que nós estamos registrando, e a reversão não seria o caso, e nós já conversamos a respeito. Basicamente é isso. Retorno a palavra à excelência. Devolvo a palavra ao relator. Eu estou acolhendo a manifestação do conselheiro Marco Antônio da Silva no voto de vista, e para alterar a denominação, ao invés de registro, pela regularidade da reversão, porque mantém isto. E eu vou aproveitar a presença do secretário-geral técnico para orientar a 7ª Controladoria Técnica que, em processo dessa natureza, que ele já vem instruído pela regularidade. O processo último do Instituto de Previdência dos Servidores do município do Estado do Espírito Santo, uma reserva remunerada de Adalton da Silva Araújo, registro. É só. O nosso secretário-geral de Controle Externo, com certeza, passa a orientação à 7ª Controladoria, em especial ao novo secretário responsável pela 7ª, o servidor Alex Binda. O auditor João Luiz Cota Lovati relatou os processos 7467 de 2010, registro, 882 2011, registro, tornando insubsistente decisões anteriores, ambos com impedimento do conselheiro Domingos Taufner, de acordo com o artigo 135 do CPC. Os demais, declarar na forma relatada com proposta de voto. Nada mais havendo a tratar. Após relatados 83 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser no dia 12 de março de 2013, terça-feira, às 14 horas. Lembrando ainda, sessão administrativa marcada para segunda-feira, 11 de março, às 14 horas. Está encerrada a presente sessão.